Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui no canal Reino de Deus. Hoje, como de costume, mais um vídeo de terça-feira, às 8h30 da noite. Hoje vamos trazer um estudo mais profético, um estudo que vai tratar mais aí em relação às profecias, tá? Hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre figuras da palavra, figuras proféticas. Não vai ser necessariamente um estudo, claro que vai ter um estudo junto, mas não é um estudo assim tão aprofundado. Mas é um estudo que vai te dar a direção de como analisar a escritura, tá bom? Então se inscreva nas redes sociais, se inscreva aí no nosso canal, compartilhe os vídeos e pode também mandar sua mensagem para o WhatsApp 51983252801, tá? E eu vou estar atendendo os irmãos. Então tem perguntas que as pessoas me mandam aqui que eu ainda não consegui responder, mas na medida do possível eu estarei respondendo aí, tá? Lembrando que nesta quinta-feira, às 8h30 da noite, teremos uma live especial aqui com o irmão Pedro, que vai falar um pouco do testemunho da sua vida, que vai falar um pouco da sua história na palavra, né? Então, como de costume, aí nas quintas-feiras, a cada 15 dias, mais 14, 15 dias, nós teremos aí um convidado especial aqui no canal, né? Onde nós trataremos esses temas de testemunho das pessoas e futuramente nós traremos aí assuntos, né? Nós abordaremos assuntos nas quintas-feiras. Irmãos, o assunto de hoje eu acho que ele é importante, né? Eu quero pedir desculpa pela tosse com os irmãos, né? Eu tenho essa tosse crônica da minha garganta já faz muitos anos e às vezes isso acontece. Mas hoje nós vamos tratar de uma coisa que eu acho bem interessante, que são figuras da palavra. E essas figuras, elas nos ajudam a compreender muitas coisas. Que quando nós atentamos para ela, nós vamos pegar partes da história de Cristo, partes da história da salvação, e a gente vai poder ter um quadro, né? Um quadro total do que Deus quis nos mostrar, tá? Irmãos, Deus ele tem uma coisa muito interessante. Ele faz uma coisa muito interessante. Ele monta um quebra-cabeça para nós na vida de muitos personagens. Vou dar um exemplo para os irmãos. Eu até estava falando com o pastor Felipe esses dias e a gente falou sobre esse assunto. Eu até esqueci de passar a resposta para ele, né? Mas vou passar aqui. Quando você vai em Mateus, Mateus ele relata assim que quando Cristo vai para o Egito, depois que Cristo volta do Egito, ele diz que se cumpriu a escritura que dizia assim: do Egito chamei o meu filho. E aí você vê que ele bota isso no cumprimento de quando Cristo ele vinha do Egito e voltava para Israel. Mas quando você olha para Oséias, você vai ver que está um pouco diferente. Você vai ver que Deus está falando com Efraim. E quando ele fala com Efraim, ele fala: quanto mais eu chamava, mais eles se desviavam, mais iam atrás dos deuses. Então, ou seja, obviamente, quando trata de que Efraim ia atrás dos deuses, isso fica incoerente quando você vê com a história de Cristo. Mas o segredo está em você entender que Deus ele coloca em pequenas porções partes da história de Cristo. Veja porque Efraim ele é chamado do primogênito de Deus. Perfeito? Ele vai ser chamado do primogênito de Deus. E Efraim, ele vai receber a bênção da primogenitura. E Efraim ele vai ser chamado de filho. Mas Efraim também vai ser chamado de idólatra. Então você vê, Cristo é o primogênito. E quando chama Efraim de primogênito, você vê que tem essa associação. Efraim, né, primogênito, Cristo, primogênito. Deus diz, do Egito chamei meu filho, e ele associa Efraim. Cristo veio do Egito. Então, nesta parte da história de Efraim, você vê que tem partes da história de Cristo. Então, Deus está nos mostrando que nós devemos olhar para esta parte da vida de Efraim e associarmos com Cristo. Porque isso acontece na vida de Cristo. Vamos ver o caso de José. José, ele teve uma história muito semelhante de Cristo. Contudo, há partes na história de José que não estão na história de Cristo. Mas a parte que está na história de José, você pode tomar ela um pouco e você vai ter um quebra-cabeça. Então, vão ter diversos personagens na Bíblia, irmão. E esses personagens que estão na Bíblia, eles vão ter trechos, vão ter partes pequenas da vida de Cristo. E você somando um pouquinho com cada personagem da Bíblia, você vai ter um quebra-cabeça montado sobre a vida de Cristo. Por exemplo, Davi,
Ele foi um rei ungido, levantado por Deus, que foi estabelecer um reino. E unificou as duas casas de Israel. Cristo faz isso. Mas Davi ele vai ter aquele adultério com Betseba. Cristo não faz isso. Você percebe que José ele foi traído por moedas de prata. José ele foi levado para o Egito, né? José ele foi rei no Egito. José ele se assentou à destra de Faraó, vamos dizer assim. E José ele vai subjugar as nações ali que estavam com fome, né? As nações que elas estavam passando por aquela fome. Então você vê semelhanças na história de José. Mas há outros pontos que não fizeram assim, que são um pouco diferentes da história de Cristo. Você tem o caso de Salomão, por exemplo. Salomão foi um homem que ele teve grande sabedoria, ele estabeleceu um reino em paz até o seu desvio. Então, sabedoria, o reino em paz de Salomão são partes desse quebra-cabeça em relação a Cristo. Contudo, a transgressão de Salomão não faz parte da vida de Cristo. Mas parte desse contexto da vida dele faz parte. Né? Vai fazer parte. Então, a gente tem que ter esta noção, tá? Quando nós olhamos para ir para a vida de vários personagens, a gente vai enxergar uma parte de Cristo. Lembrando que esses personagens eram pessoas falhas, que pecavam. Por isso que você não vai ver o que uma imagem completa. Mas havia sim essa imagem de Cristo neles, tá? Só que, irmãos, assim como você tem quebra-cabeças de Cristo em relação a Cristo, nós vamos ter um quebra-cabeça em relação a outras coisas. Por exemplo, Deus ele vai mostrar tipologias da própria igreja. Deus ele vai mostrar tipologias até do anticristo, de Satanás. Quando você pega Isaías, você pega Jeremias, Ezequiel, quando trata, por exemplo, de partes que fala que subia até o céu, você vê que fala que foi exaltado até o céu, né, que foi atirado à terra, pisou nas estrelas, etc, etc. Né, tratando de reis ímpios, você vai ver fala de Senaqueribe, que se levanta contra os deuses. São partes do quebra-cabeça que trata de quem? Do anticristo. Né, assim como trata de partes sobre Satanás também. Porque a história do anticristo ela é semelhante à história de Satanás. Né? Porque Satanás é ele que vai estar por tudo atrás vai estar atrás de toda essa história. E Deus ele monta na vida do anticristo, vamos colocar assim, né, partes da história de Satanás, tá? Mas não é o foco aqui. Até fiz um vídeo sobre isso, que é chamado Filho da Perdição, né? Trata um pouco sobre esse assunto. Então são quebra-cabeças que você vai montando uma parte aqui, uma parte lá e você vai enxergar o todo. Você percebe que, por exemplo, vamos fazer aqui uma tipologia sobre a igreja. A gente já viu, né, imagens quebra-cabeças de Cristo. Em Isaac, você percebe isso que ele morre. Ele é levado até aquele Moriá, onde ele ia ser sacrificado de forma tipológica, né? Perdão, sai a palavra. Ele ia ser sacrificado de forma tipológica. E aí você percebe que isso era uma tipificação de Cristo que ia ser sacrificado. E você percebe que, né, Abraão ele prepara todo um contexto para que Isaac recebesse sua esposa. E essa esposa de Isaac, você vê que ela é uma mulher, né? E essa mulher, ela Isaac vai receber ela numa tenda. Mas você vê que Eliezer, que era o servo de Abraão, ele faz todo um preparo para conduzir essa mulher. Ele vai adornar esta mulher e vai entregá-la até para Isaac lá, né? Isaac vai receber ela numa tenda. Então você vê, Rebeca era uma tipologia da igreja com Cristo entrando nessa tenda que aponta para nós como a tenda de Sara. Então tá vendo que fala da nova aliança aí. E você vai ver uma figura de Eva também sendo identificada por meio do corpo de Adão. Então, uma figura da igreja. Né? Então, existem todas essas tipologias na Bíblia que vai tratar de muitas coisas proféticas de Deus. Você tem tipologias de Cristo, você tem tipologias da igreja, você tem tipologias do diabo, tipologias do anticristo. E isso é tremendo, porque você enxerga muitas coisas, tá? Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. A gente vai... Já estamos em 9 minutos. Eu acho que não vai passar muito de meia hora hoje, tá? Não vai passar muito de meia hora o estudo hoje. Mas eu quero mostrar para os irmãos aqui... eu quero mostrar para os irmãos aqui um texto, né? Acabei deixando ele muito para cima aqui. E a gente vai fazer esse tipo de pensamento, tá?
Então, nesses textos que nós vamos ler, que vai estar em Crônicas, vamos ver um pouquinho de Isaías, Jeremias, nós vamos ver que tem tipologias para hoje, tá? Existem tipologias para hoje, que nós vamos ver aqui, tá? Então, nós temos que ter em mente aquilo que eu falei para os irmãos agora há pouco. Dessas tipologias, desse quebra-cabeça. Né? Por que esse quebra-cabeça é importante? Porque o Apocalipse, irmão, ele está cheio de quebra-cabeça. E esses quebra-cabeça de Apocalipse, ele utiliza tipologias do passado. Então, quando nós olhamos, né, para a escritura lá no passado, nós olhamos os profetas, Deus ele utiliza dos contextos da época para mostrar o futuro. Então, lá em Apocalipse, Deus se utiliza de contextos do passado para mostrar o que vai estar acontecendo no final. E aqui, em Jeremias, ou os profetas, enfim, contextos estavam para acontecer, onde Deus estava mostrando ali o contexto que ia acontecer no presente, mas ao mesmo tempo ele estava mostrando lá o futuro. Então é uma profecia que ela fala do que ia acontecer ainda, que não tinha acontecido, e de coisas que vão suceder lá no final, tá? Então é importante entender isso. Então Apocalipse, as coisas já aconteceram no contexto literal, mas vão acontecer no contexto profético. Então vamos olhar um pouquinho aqui, onde está em 2 Crônicas, no capítulo 36, do verso 15 ao 23. Tá? Diz assim: O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada. Deixa eu pegar minha ferramenta aqui um minutinho. Não, deixa assim, hoje não vou precisar dela, pra gente não perder tempo, tá? Começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombaram dos mensageiros e desprezaram a palavra de Deus e mofavam os seus profetas. Olha que interessante aqui. Você vê que a palavra mensageiro aqui é anjos, né? Se a gente for traduzir para hoje, é melachim. Melachim. Acho que se escreve assim. Melachim. Acho que se escreve assim. Malaquias, Malachi, né? Mensageiros, Malachim. Malachi, mensageiro, Malachim, mensageiros. Seriam anjos. Então você vê que Deus, ele mandou uma mensagem para o povo por meio de quê? Por meio dos seus profetas e por meio dos seus mensageiros, que a gente pode traduzir por anjo. Por isso que em Apocalipse nós vamos ter mensagem dos 7 anjos, que são 7 mensageiros, e esses 7 mensageiros vão mandar mensagens para as 7 igrejas, tá? Mas, assim como no contexto aqui eles zombaram dos mensageiros, você percebe aqui, isso também aconteceu, vai acontecer lá no futuro, tá? Mas não vem aqui o estudo disso aqui agora. E desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, olha só, rei dos caldeus, o qual matou seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. Todos os deu nas suas mãos, a todos Deus nas suas mãos. Então, olha que interessante, tá? Você vê que está falando de Nabucodonosor aqui. Então, no contexto literal, nós estamos vendo que o povo, eles não aceitaram a repreensão que veio dos mensageiros, dos profetas, e por causa dessa constante rejeição, o que vem? Vem Nabucodonosor e agora executa o castigo sobre o povo de Deus e leva alguns para cativeiro, tá? Leva eles para a Babilônia. Mas o que a razão por que isso aconteceu foi a rejeição deles para com Deus. Então isso é uma tipificação para nós do futuro, irmãos. Por quê? Porque Deus, ele repreende o seu povo, Deus, ele traz a verdade ao seu povo, mas pela constante rejeição da mensagem de Deus, né? Então, assim como veio Nabucodonosor e destruiu o templo de Deus, assim também vai ser em relação ao anticristo. Ele vai colocar por terra o templo de Deus, que trata da sua igreja, né? Falaremos sobre isso num vídeo mais específico. E assim como ele matou o povo aqui, isso também vai acontecer no futuro, né? A diferença é que no futuro as pessoas vão ser perseguidas por causa da justiça, né? Porque elas vão adorar a Deus. E a diferença nesse contexto é que as pessoas estavam praticando a injustiça. Então, de uma certa forma, inverte o contexto. Mas, né, o espírito da história é o mesmo.
Então, assim como se levantou o rei dos caldeus e perseguiu o povo de Deus, assim vai se dar no futuro, né? Então, esse rei dos caldeus aqui vai ser Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor ele vai ser uma tipologia do anticristo. E assim como Nabucodonosor ele veio, pegou o povo de surpresa, aqueles que não escutaram a mensagem dos profetas, assim também o anticristo vai perseguir aqueles que não derem ouvido à mensagem lá dos profetas, daqueles que vão se levantar nos últimos dias. Isso vai acontecer de novo. E aí o que aconteceu? O qual matou seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados de idade. Todos os deu nas mãos. Então veja, né, uma coisa terrível. Então você vê que ele vai matar os servos no santuário, e ele vai também derrubar o santuário, como vai dizer assim. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus e derrubaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Né? Os que escaparam da espada, esses levou para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e seus filhos até o tempo do reino da Pérsia. Né? Então nós podemos perceber aqui o seguinte, irmão. Nós podemos perceber que aqui tem uma tipologia. Hoje as pessoas elas vivem a sua vida normal e elas não se dão conta das coisas que estão para acontecer. E assim como os profetas, os servos de Deus repreenderam o povo de Israel por causa da sua idolatria, por causa de uma série de coisas, eles não atenderam, então veio Nabucodonosor, tomou eles de surpresa e levou cativo para a Babilônia. Então coisas semelhantes a essa vão acontecer nos últimos dias. Pessoas que foram repreendidas pelos profetas de Deus, pelas pessoas que estavam pregando a verdade, né, essas pessoas sim, elas serão aí castigadas, vamos dizer assim, elas serão levadas, né, para cativeiro no contexto aí da Babilônia. Então você vê que lá no passado havia uma Babilônia literal e no futuro tem uma Babilônia chamada Babilônia Grande, que trata da segunda Babilônia, mas ela tem um contexto todo aí, né, todo espiritual e contexto, mistura contexto literal também. Né? Então essas pessoas elas vão se tornarem servos aí do rei da Babilônia, e nos últimos dias essas pessoas que não atenderem as palavras dos profetas, elas vão se tornar servos também do rei da Babilônia daquele tempo lá, né? Então aí você vê que fala de marca da besta, uma série de coisas. Aí diz assim, né? Vamos voltar para o texto lá, tela errada. Diz assim, os que escaparam da espada, esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, da boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação. Repousou, até que 70 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar a pregão em todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém. Olha que interessante, uma casa em Jerusalém, né, que está em Judá, que entre vós é de todo o seu povo, que suba e o Senhor seu seja com ele. Né? Então você vê que agora a história ela vai inverter. Né? A história ela vai inverter um pouquinho. Agora o povo vai para cativeiro, né? Eles estão lá no cativeiro. Nabucodonosor levou eles para cativeiro. Quando se completar esses 70 anos, né? Quando se completar esses 70 anos, agora Deus ele levanta o reino da Pérsia, levanta Ciro, e Ciro agora ele tem este chamado, este serviço para Deus de libertar quem? O povo de Israel que estava em cativeiro na Babilônia. Então é associado, né, o termo 70 anos com Ciro libertando o povo. Então quando se cumprem esses 70 anos, agora Ciro ele vai ter essa missão de libertar o povo e fazer o quê? A edificação de uma casa. Mas aí você tem que pensar, irmãos. Nós percebemos que ele fala de um contexto, né, do anticristo, da besta que vai se levantar com todo esse poder do império e vai aí perseguir ao povo de Deus. Então,
tipificado em Nabucodonosor. Mas assim como Nabucodonosor leva o povo para a Babilônia, assim também você tem a figura de um rei. E este rei aqui, ele vai levar o povo, né, para a terra novamente, para a herança. Então, Nabucodonosor é uma figura do anticristo, né, da besta, enfim. E Ciro vai ser uma figura de quem? De Cristo. Porque Ciro ele vai ter a missão de agora libertar o povo do cativeiro, enquanto Nabucodonosor teve, né, essa missão, vamos colocar assim, de executar a ira de Deus, o juízo de Deus sobre o povo. Mas Ciro agora vem como libertador. E o interessante é que essa expressão libertação, libertador, ela tá ligada com o ano dos jubileus, né? E isso tá ligado lá com Isaías 61, que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, ele me ungiu para pregar as boas novas e trazer a liberdade aos cativos, né? Então olha só, Ciro ele está trazendo liberdade aos cativos. E você vai ver que um pouquinho mais para frente, olha o que vai dizer aqui em Isaías, Isaías 45 do verso 1 ao verso 4. Olha que legal. Diz bem assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante sua face, para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Então, olha, Deus ele chama aqui Ciro de ungido, né? Ele vai chamar Ciro de ungido. Então, Cristo é chamado de ungido, porque a palavra ungido é Messias, Mashiach, né? Cristo. Então, se você pegasse a palavra no hebraico ali, ele está chamando de Cristo, o Messias, ungido, ou, né, de Cristo, se você botar num contexto grego. Então, Deus ele está tipificando o que? Agora, Ciro como o próprio Cristo. Então, irmãos, assim como Ciro ele liberta o povo desse cativeiro da Babilônia, assim como ele liberta o povo deste cativeiro que está tendo lá, né, na Babilônia, e ele tira o povo e leva para Jerusalém lá edificada uma casa, você vê que isso é uma tipologia de Cristo. Por quê? Porque a Cristo foi dado edificar uma casa. E essa casa ela trata de um contexto onde, né, trata de um aspecto espiritual, porque Deus habita em nós como uma casa em espírito, mas também Deus ele fala assim que na casa de meu pai há muitas moradas, né? E Cristo vai preparar lugar. Então Deus ele mora nessa casa, mas também nós moramos nessa casa. E isso vai ser tipificado para nós como uma nova Jerusalém, tá? Mas daí seria muitas coisas para falar agora. Então você vê que Cristo ele vai ter a missão de edificar uma casa para Deus, que é a igreja. E Ciro ele vai ter a missão de edificar uma casa para Deus, por meio do povo. Olha que interessante, né? Ciro ele liberta o povo e esse povo agora vai para Jerusalém. E lá você vai ver a história de Esdras, Neemias, Amós, etc. Onde vai mostrar a história do povo edificando a casa de Deus, né? Contexto literal. Então, do mesmo modo que o povo ele vai ter esse trabalho de edificação da casa, a mando de Ciro, assim a igreja, por meio de Cristo, vai trabalhar na edificação da casa. Então, nós somos construtores dessa casa, assim como aquele povo era construtor da casa, né? A mando de Neemias, Esdras, etc, etc. Então, Ciro ele foi levantado para este papel, tá? Então, por isso que quando você olha para Daniel capítulo 8, você vai ver que ali vai haver a briga de um bode e um cordeiro. No contexto literal, você viu que a Grécia, né, que vai estar brigando contra a Pérsia, né? A Pérsia ela era aquele cordeiro com 2 chifres e depois você vai ver que vai vir um bode e vai, né, deitar por terra aí o cordeiro. Então, no contexto literal, você vê de fato a Grécia, né, na questão de Alexandre o Grande, que agora vai derrubar o Império Persa. Mas no contexto espiritual, o que você tem que pensar? Assim como Cristo, né, ele é tipificado em Ciro, neste contexto a Pérsia ela significa o quê? Uma tipologia do reino de Deus, do povo de Deus. Por isso que nós vemos aquele bode peludo se levanta e vai e deita por terra aquele cordeiro, né? Então o bode ele vai ser uma tipificação, sim, do reino da besta, que vai agora se levantar contra o povo de Deus, que vai ser quem? Que vai ser aquele cordeiro.
Então, o contexto literal é Grécia contra a Pérsia. O contexto espiritual é o reino da besta contra o povo de Deus. Por isso, 2 chifres, 2 testemunhas. Então, naquela história, tu vê 2 coisas. O contexto literal e o contexto da realidade, né, da profecia. Então, a gente percebe que Deus ele utiliza muito desses quebra-cabeças para a gente entender essas coisas. Tá? Então, você vê agora, Ciro liberta o povo e leva o povo para Jerusalém. Vamos para 2 Crônicas 36, verso 23. Olha só. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, que entre vós todo o seu povo que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Então veja, Deus ele vai colocar todos os reinos debaixo de Cristo. E todas as nações vão ficar subjugadas ao seu reino. Né? E aqueles que forem povos de Deus vão estar debaixo desse reino como servos de Deus, como servo de Cristo. E eles agora, juntamente com Cristo, vão, né, fazer parte dessa habitação de Cristo aí. É claro, irmãos, que no contexto literal você tem o período que o povo sai da Babilônia, vai para Jerusalém, edifica a casa, etc, etc. Mas no contexto da realidade, Deus ele vem edificando essa casa. Mas no momento da ressurreição, irmãos, quando nós ressuscitarmos, aí Deus vai tomar o seu povo, vai levar a Jerusalém, e lá sim, essa casa vai ser manifesta, tá? Que somos nós, a igreja ressuscitada, e Cristo vai ser o rei sobre estas pessoas. Né? E nós seremos como se fosse uma rainha nesse sentido. Então, você vê, Ciro leva o povo para Jerusalém, Cristo vai levar o povo para a herança, e lá nós reinaremos sobre as nações, né? E estaremos sobre essa casa de Deus. Então você vê que Ciro está fazendo um papel que Cristo vai fazer no futuro. Né? Então olha que interessante, em Isaías 48 vai dizer assim. Isaías 48 vai dizer bem assim para nós. Diz bem assim. Isaías 48, verso 14 a verso 20 diz assim para nós: ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado essas coisas? O Senhor amou a Ciro e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu tenho falado, também já o chamei. Eu o trouxe e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim e ouvi isso. Não falei em segredo. Desde o princípio, desde o tempo que isso vem acontecido, tenho estado lá. Agora o Senhor Deus me enviou, né, a mim e também o seu Espírito. E assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que te é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Aí ele fala: se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como ondas do mar. Também a tua posteridade seria como areia, os teus descendentes como o grão da areia, e o seu nome nunca seria eliminado, nem destruído de diante de mim. Aí olha só que legal, vai dizer assim: saí da Babilônia, fugi dentre os caldeus, anunciai isto com voz de júbilo. Proclamai-o, levante até o fim da terra, e dizei: o Senhor remiu o seu povo, Jacó. Né? Então esse texto está ligado com aquele texto de Apocalipse que diz assim: sai dela, povo meu. Né? Sai dela, povo meu, para que não sejas cúmplice dos seus flagelos. Uma coisa que nós temos que pensar, irmão, quando Ciro ele toma a Babilônia, você vê que Ciro simplesmente ele foi um rei pacífico. Ele simplesmente, sendo um rei pacífico, você percebe que ele não vai trazer muita destruição para a Babilônia e etc. Simplesmente ele vai libertar as pessoas, né? E ele vai entrar pelas portas de Babilônia como um rei mesmo, né? Então você vê que isso acontece na história. Ele não teve muita, como é que eu vou dizer? Não teve muita peleja nesse sentido aqui contra a Babilônia. Mas você vê que nos profetas disse que quando se cumprisse os 70 anos, então Deus ia destruir todas as nações em volta. Você vê que Deus disse que ia deixar a Babilônia como um deserto. Mas quando isso aconteceu, quando se cumpriram os 70 anos, isso não aconteceu. Pelo contrário, as nações que estavam em Babilônia, elas foram libertas e foram cada um para a sua terra. Né, as pessoas que estavam ali. Mas Deus dizia que quando se completasse 70 anos, ele ia infligir um castigo contra a Babilônia ao ponto de destruir tudo e transformá-la num deserto, assim como as nações. Mas isto não aconteceu. Nós vamos ver que não aconteceu, que é o ponto que depois de alguns anos Alexandre o Grande, ele vai tomar a Babilônia novamente e vai fazer ela parte do seu reino. Né? Então, a gente percebe que
Deus estava trazendo uma tipologia do fim, porque estes 70 anos que fala aqui do cumprimento, falava do cumprimento literal da libertação de Israel naquele contexto lá, mas esses 70 anos também fala do que? De um cumprimento da vinda de Cristo que vai estar associado com as 70 semanas. Então veja, 70, 70, né? 70 anos, 70 semanas. Por isso que em Daniel capítulo 8 e 9, na verdade mais específico 9, ele diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre a tua santa cidade, sobre o teu povo, para, né, fazer cessar a iniquidade, fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados. Ele fala de ungir o santo dos santos, fala de selar a profecia, etc, etc. Você vê que são 7 coisas que tem que se cumprir. E ele fala isso justamente no contexto quando os 70 anos lá estavam se cumprindo e o povo vai ser liberto. Por quê? Porque ele estava associando os 70 anos com as 70 semanas. Então, quando você olha para Jeremias 25, eu não anotei aqui, você vai ver que diz que quando se cumprisse os 70 anos, então Deus derramar o seu cálice da sua ira sobre todas as nações. Isso não aconteceu. Porque Deus estava tendo em mente o cumprimento, né, deste número 70, não para aqueles 70 anos literais, mas para mostrar que assim como o povo foi liberto do cativeiro quando se cumpriu os 70 anos, quando se cumprir as 70 semanas, o povo vai ser liberto não daquele cativeiro literal, mas do cativeiro desse mundo. Aí sim, Deus vai derramar a sua ira sobre o mundo, né? Então diz assim mais: saí da Babilônia, fugi dentre os caldeus, quando se completasse os 70 anos. Olha só, 70 anos, né? Opa, 70 anos, tá? Então era nesse momento que ele estava mandando o povo sair daqui. Quando Ciro entrasse pelas portas e etc, né? Mas a gente viu que diz assim: saí da Babilônia, fugi dentre os caldeus, e não saí isto com voz de júbilo, proclamai: levai-te ao fim da terra, dizei: o Senhor remiu ao seu servo Jacó. Então isso não se cumpriu plenamente naquele contexto, tá? Mas vai se cumprir na vinda de Cristo, quando vai ser dito: saí dela, povo meu, para que não seja cúmplice dos seus pecados, porque Deus vai derramar a sua ira sobre a Babilônia, né? Então por isso que diz: saí dela, povo meu, para que não seja cúmplice dos seus pecados. Então quando você olha para a história de Ló, você vai ver que quando Ló ia ser tirado de Sodoma, né, ele ia ser tirado de Sodoma, você vê que o anjo diz assim para ele: nada eu posso fazer enquanto tu estiver aqui na cidade, né? Ele manda sair da cidade. Então Deus, ele vai tirar seus servos de Babilônia, né? Assim como Ciro veio e toma o povo e leva para a herança, assim Cristo vai fazer a mesma coisa, né? E vai edificar uma casa. Então olha só quem vai edificar uma casa para Deus, né? Deixa eu mostrar aqui para os irmãos. Diz lá. Isso está em 2 Samuel capítulo 7, verso 8 a verso 14, falando para Davi: agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada, detrás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes da terra têm. Preparei um lugar para o meu povo, para Israel, e eu, né, prepararei um lugar para meu povo, para Israel, e eu plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos, também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa. Olha que interessante. Quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Olha que interessante. Quando os teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, olha só. Então farei levantar depois de ti o teu descendente. Então olha como não pode estar falando de Salomão. Porque Salomão foi levantado enquanto Davi ainda estava em vida. Mas ele fala assim: quando os teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, então farei levantar-te depois de ti o teu descendente, que procederá diante de ti, e eu estabelecerei o seu reino, e este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o seu trono, né, do seu reino, e ele me será por, né, e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então você vê que não está falando de Salomão aqui, porque o trono de Salomão não foi eterno. Porque quando houve a divisão das duas casas, você vai ver que ali começou a se desfazer o reino dele, né? Ele fala aqui que o reino dele seria eterno, mas não aconteceu isso.
E também Salomão, ele foi levantado enquanto Davi estava vivo. Mas esse aqui, ele ia ser levantado depois que Davi morresse, para edificar uma casa ao nome do Senhor, né? E o seu trono seria estabelecido para sempre. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Hebreus fala isso, né? Hebreus 2 fala que sobre o filho e diz assim: eu serei por pai, ele me será por filho. Então as pessoas olham para esse texto, acham que está falando de Salomão, ainda que em figuras esteja, mas esse texto tratava de Cristo. Aí vai dizer uma coisa muito interessante aqui: se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite dos filhos dos homens. Cristo não transgrediu a palavra de Deus, mas a gente vê que o povo, né, transgrediu a palavra de Deus, e quando ele faz um com o povo, o pecado do povo cai sobre ele. Aí ele foi açoitado com vara dos filhos dos homens, porque o castigo que era para cair sobre os homens caiu sobre as costas de Cristo, né? Estamos aí em 35 minutos, irmãos. Eu vou finalizar o vídeo aqui. Espero que tenha dado para entender, né, o vídeo. Espero que tenha sido aí edificante para os irmãos. Não queria fazer um vídeo muito longo hoje, né? E então, você pode estar se inscrevendo aí no canal, compartilhando os vídeos, tá? Lembra que nessa quinta-feira teremos uma live aí com o irmão Pedro, né? Eu não colocarei aqui, irmão, esse texto lá no Drive, porque são textos aqui bem simples, tá? São textos bem simples de estar pesquisando na Bíblia aí. Mas a intenção foi trazer uma revelação para os irmãos começarem a pensar como enxergar na Bíblia os textos que vão apresentar o Messias, o Anticristo, a igreja, enfim. Tá bom? Irmãos, Deus abençoe e fiquem na paz de Cristo, né? E acompanhem o restante dos vídeos. Terça-feira que vem, às 8h30, teremos mais um estudo profético, tá? Que Deus abençoe os irmãos e fiquem na paz de Cristo.